E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Pastor Dário, bom dia, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na Rede 316. Uma honra e um prazer falar com o senhor. Vocês estão falando, eu estou falando vocês porque eu fui informado que era um casal que estaria junto com a gente. Você está junto com a esposa aí, então? Isso, Ah, qual é o nome dela? missionária Pamela. Pamela, muito bem. E vocês estão falando de onde, meu querido? Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró, Rio Grande do Norte, com esse sotaque maravilhoso, meu Deus. E nós temos muitos ouvintes aí em Mossoró, viu? Tem um povo aí abençoado que ouve a Rede 316 aí na cidade de Mossoró. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo sim, tudo em paz, graças a Deus. Muito bem, então, obrigado pela participação, obrigado por atender aí o nosso convite, né, o nosso chamado para essa quarta missionária. Vocês já conheciam a rádio? Sim, já sim, nós que agradecemos, é uma honra estar aqui com vocês. Ah, legal, bacana. E me digam, vocês trabalham aí em Mossoró, em que, no caso, vocês estão plantando igreja, vocês estão em alguma outra atividade? O que vocês fazem aí em Mossoró? O campo missionário é o melhor do Brasil. Hum. É, Desculpa, Dário. capelania, trabalhamos com capelania prisional. Agora sim. Eu fui atualizado aqui, Dário. É que eu não estava com os dados de vocês aqui. Então tá aqui. Agora deixa eu fazer a apresentação. Agora sim chegou aqui para gente. O Dário Sabino Fonseca, ele é da Igreja Batista em Sumaré, Mossoró, Rio Grande do Norte, né? O Dário tem 48 anos. A nossa querida irmã Pamela, né? Pamela Patrícia, a nossa Sim, querida irmã, casado com a nossa querida irmã Pamela Patrícia, pais de Daniel, Daniele e Davi, esses profetas do Senhor aí, também, e hoje eles atuam, né, em capelania prisional. Ah, legal, capelania prisional batista, e claro, lá em Mossoró. E já plantaram, já tiveram em alguns lugares plantando igreja, né? E, inclusive, em Porto Alegre, é isso, né? Porto Alegre. Porta Alegre. É Porto Porto Alegre Alegre. mesmo? Ah, tá. Eu Isso. achei que tinha escrito errado aqui. Mas é Porto Alegre, que inclusive é no Rio Grande do Norte. Ah, legal. Exatamente. Porto Alegre, que legal. Porto Alegre é uma cidade, então. É uma cidade serrana. Ah, legal, bacana. Então tá aí, ó. Ainda não tinha ouvido falar em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Norte. Que bacana. Então vamos lá. Gente, claro, a primeira pergunta que normalmente a gente faz aqui para os nossos missionários é: quem foi que disse para vocês que vocês iriam ser missionários? Qual ímpar para responder aí? É interessante essa pergunta porque quando a gente segue para missões, é Deus que chama a gente, né? Sim, Ninguém acorda ou nasce dizendo eu vou ser missionário. verdade. A profissão a gente escolhe, mas para o trabalho de Deus é Deus que escolhe. Sim. Sim, mas assim, como é que foi esse chamado, Dário? Essa é a pergunta essa é como que eu queria saber, como é que foi esse chamado, né? Apesar de que você ter sido escolhido, mas você também decidiu ir, né? E tem um Com monte de gente, certeza. a gente conhece aí um monte de gente que tem esse chamado, que foi chamado, mas até hoje está relutando, né? Não vai, né? Então, e como é que você ouviu, como é que foi esse teu chamado aí, meu irmão? Como é que você decidiu isso? Há 12 anos atrás, né, a gente entrou na Junta de Missões Nacionais e passamos num treinamento no Rio de Janeiro, aproximadamente uns 15 dias lá, fazendo um treinamento. E tinha um pastor, Luiz Carlos, que ele já trabalhava com capelania prisional já há uns 15 anos. Sim. Hoje já há uns 25 anos, já que ele trabalha em capelania prisional. Uhum.
e está até hoje na capelania prisional no estado do Paraná. E ali a gente passou uns 15 dias conversando, né, de presídio, do trabalho que ele fazia no presídio lá de Piraquara, Paraná. Eu acho que ficou alguma coisa no meu coração ali naqueles 15 dias que a gente passou no Rio. E quando ele já sabia que eu era de Mossoró, Rio Grande do Norte, e na época estava abrindo o presídio federal aqui, na cidade de Mossoró. Aí acho que na cabeça dele ficou pensando, rapaz, um presídio federal em Mossoró, quem é que eu podia mandar para lá? Aí lembrou que a gente era de Mossoró, mas a gente não estava mais em Mossoró, estava já na cidade de Porto Alegre, né, plantando igreja. E Sim. estudava em Mossoró, né? A gente ainda estava terminando o seminário e ele fez esse desafio para a gente, né? Ele disse, pastor, você não queria fazer o trabalho no Presídio Federal pelo menos uma vez por mês? Hum. Certo, porque a gente ainda estuda em Mossoró, a gente ainda vai toda semana para Mossoró. A gente pode sim fazer esse trabalho uma vez por mês no Presídio Federal. E a gente continuou em Porto Alegre, plantando igreja, e uma vez por mês a gente estava dentro do Presídio Federal aqui em Mossoró, né? E com o decorrer dos anos, eu cheguei para o meu coordenador, né? Na época, pastor Manuel, ele disse, pastor, agora eu quero trabalhar só com presídio. E foi aquele não bem redondinho, sabe? Uhum. Assim, não, você vai continuar em Porto Alegre. E ali eu fiquei com aquilo no meu coração, continuando o trabalho uma vez por mês no Presídio Federal, mas não, eu não desisti, né? Continuei orando, entregando a Deus. Um dia eu cheguei para minha esposa e disse, amor, vou trabalhar só com presídio. Aí ela disse assim, você vai só. Mais um tempo orando, né? Mais um tempo orando para Deus responder o chamado que ele tinha feito, né? E ali depois eu conversei com o nosso pastor aqui em Mossoró, e Sim. os olhos dele festejou quando eu disse que queria trabalhar só com presídio. E aí, uma semana logo, a gente marcou um almoço com o nosso coordenador e ele aceitou, e depois Deus falou com a minha esposa, e até hoje a gente é muito feliz no trabalho que a gente faz. Legal. Pastor, e assim, antes de a gente continuar aí com o presídio, até porque a gente tem muitas curiosidades, né, com esse trabalho prisional, né, que vocês fazem e tal. Mas antes, eu queria falar um pouco, então, já que vocês passaram lá por Porto Alegre, né? Já que vocês passaram lá por Porto Alegre. O senhor é de onde? O senhor é daí mesmo do Rio Grande do Norte? O senhor e a esposa? A esposa, pelo sotaque, eu já vi que é, né? Somos sim, nascemos em Mossoró. Ah, são de Mossoró mesmo. Ah, que É, legal. sim. Sim. E como é que vocês foram, como é que foi a saída de vocês lá para Porto Alegre? Como é que foi esse chamado para lá para Porto Alegre? Eu vou falar do início, né? Sim. Quando Deus me chamou. Uhum. Um lar evangélico, né? Um lar cristão. E quando eu tinha 8 anos, né? Por volta de 8 anos, eu era mensageira do rei, né? Quer dizer, ainda sou, né? Uhum. Nessa organização, a gente ouve muito sobre missões. E aí Deus começou a falar comigo. Eu lembro que eu me convertei com 7 anos, e mais ou menos com 8 anos, Deus começou a falar comigo sobre ser missionária, né? Ir a algum lugar, compartilhar o amor de Deus. E aí eu fui crescendo, crescendo. Aos 15 anos, participei de um
congresso Despertar, e aí Deus me confirmou mais uma vez, né, minha vocação, e todas as coisas foram cooperando, né? Depois, com 23 anos, nós nos casamos, Dário era novo convertido, Uhum. e Deus foi mostrando, né, todas as coisas. Então, na nossa lua de mel, nós fomos para essa cidade. É uma cidade do interior, aqui, uma serra, Uhum. a 200 quilômetros de Mossoró. E lá, no período, né, da nossa lua de mel, a gente procurou uma igreja. A gente nunca tinha ido, né, nessa cidade, e a gente procurou uma igreja batista. Chegando lá, a gente não encontrou. Então, Deus falou no nosso coração desde aí, né? Nós trabalhávamos na área secular, eu sou pedagoga, meu esposo trabalhava em uma empresa, e aí Deus começou a ministrar o nosso coração, começou a falar, né? A me lembrar do que ele, desde criança, ele já estava nos falando, e aí nós fomos para o seminário, começamos a estudar, e aí Deus foi conduzindo todas as coisas. Com menos de 2 anos, a gente já estava em Porto Alegre, passamos 5 anos lá plantando a Igreja Batista em Porto Alegre. Sim. E ainda hoje ela está lá, Olha só que legal. com outra missionária lá tomando de conta, à frente do Sim, trabalho. sim. E quando vocês começaram esse trabalho lá, a senhora falou que nasceu lá cristão, né? E o nosso querido Sim, Dário, converteu-se depois, né? Já sim, adulto, né? Mas aí, o Nordeste, né? O Nordeste, eu não sei, a senhora não sei se a senhora falou há quanto tempo que tem isso, mas o Nordeste em si, ele é muito conhecido pela questão da idolatria, né? E sim, das igrejas, a igreja católica é muito forte, era muito forte sim. aí no Nordeste e tal, né? E normalmente no interior, mais ainda, né? E para vocês, quando vocês chegaram, como é que foi esse trabalho? Como é que vocês começaram esse trabalho em Porto Alegre? Que eu acredito que esse é um dos principais desafios dos grandes, né, desafios dos missionários quando chega no interior do Nordeste, né? Hoje acredito que bem menos, mas já há uma década atrás eu acho que isso era muito forte, né? É sim. É, como todo trabalho, eu acredito, todo trabalho, nós encontramos resistência, sim, de algumas pessoas lá. A Igreja Sim. Católica é muito, muito atuante, Uhum. principalmente uma coisa que é bem forte lá na Igreja Católica é a questão dos homens. Os homens lá são muito envolvidos. É mesmo. É assim, tem até eu acho que é uma parte, ministério, que eles chamam ministério, texto dos homens, e lá eles são bem atuantes. Mas, Sim. graças a Deus, né, nós iniciamos, né, o trabalho lá, Uhum. passamos 5 anos, hoje quem está lá à frente é a missionária Josecilda também, missionária da Junta de Missões Nacionais, e ela tem colhido frutos, né, desde a nossa época e Uhum. também do trabalho dela até hoje. Sim. Legal. E vocês ficaram lá então 5 anos. Sim, 5 anos. Muito bem. E o que assim, eu queria que a senhora lembrasse, e também o pastor, se ele lembrar aí, o que marcou vocês? Vocês têm alguma experiência que marcou vocês lá em Porto Alegre? Sim, temos várias. Sim. Lá nós temos, por já fazer um tempo, né, que a gente já fazem o quê? 10 anos que a gente voltou para Mossoró, que a gente está nesse trabalho de capelania.
o trabalho com crianças, até que hoje já são jovens, né? O trabalho que iniciou com crianças e hoje a gente vê já adolescentes, jovens, a juventude lá, que é muito atuante, muito, digamos assim, trabalha, né, na obra missionária. Uhum. Muito bem. Então, assim, teve alguma conversão que chegou a marcar a vida de vocês lá? De alguém que vocês chegaram, que de repente era uma pessoa totalmente virada e vocês, rapaz, e olha só, se converteu o bichinho. Até hoje, tem pessoas lá da nossa época, né, que, quando eu for casar, eu quero que vocês venham fazer meu casamento. Olha só. Na época era criança, né, era pequeno, mas Uhum. aquele laço de relacionamento. E interessante da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Claro. Quando a gente vê as fotos de uma pessoa se convertendo, aí a gente diz assim, e a gente passou nessa casa, e a gente passou nessa casa, né? A Uhum. palavra de Deus que foi plantada lá atrás, né? As pessoas estão agora entregando a vida a Jesus, né? Como diz lá na palavra de Deus, um vai plantar, outro vai regar, outro vai colher. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Um dia ela vai germinar, né? É interessante que quando a gente se mudou para a cidade de Porto Alegre, a gente não conhecia ninguém, né? Não tinha igreja batista, a gente não conhecia ninguém, e a gente começou ali os relacionamentos do zero, né? E, para a glória de Deus, a gente nunca fez um culto só com a família lá, né? Sempre tinha alguém visitando a igreja, né? Sempre tinha alguém novo na igreja. E até hoje, graças a Deus, a igreja lá, próximo ano vão construir a igreja de lá, já compraram o terreno, né? E tem uma boa turma daqui da cidade de Mossoró que faz templo. Muitos dos nossos irmãos da Igreja Batista de Sumaré e vai construir o templo lá próximo ano. Isso é uma alegria para nós, porque a gente só é um instrumento de Deus, né? Sim, Que faz tudo. sim. Muito bem. E agora, tratando aqui da capelania, né? A capelania prisional, no caso, né? Normalmente, quando se fala prisional, né? As pessoas tendem normalmente a assustar, né? Que Se assustar, ela ouve o nome, ela fica assim, né? E aí, como assim conviver com presos? Como assim conviver com pessoas? Normalmente são pessoas perigosas, desajustadas, né? Psicologicamente e tal, e eu vou correr risco de vida e nananã. Para vocês, o senhor disse que o senhor foi começando devagarinho, né? O senhor foi tendo essa experiência devagarinho e tal. Mas, assim, quando vocês decidiram mesmo ir para esse negócio, não bateu essa resistência ou esse, vamos dizer, medo mesmo, né? De estar no meio desse povo? eu digo hoje que eu me sinto mais seguro dentro do presídio do que andando no meio da rua, né? Verdade. Porque lá no presídio, a gente está lá para levar a palavra, né? Eles Sim. respeitam muito a igreja lá dentro. Uhum. E fora, eu já fui assaltado aqui fora, levaram meu carro, celular, aliança, carteira. Eles não perguntam se você é crente, se você é pastor, se você é missionário, não. Eles vêm, assaltam e acabou-se. E acabou, né? E se você reagir, é arriscado E de, ó, de matar de até matarem, né? sim, Apesar da gente ter começado no Presídio Federal, é o trabalho mais seguro que a gente tem, é no Presídio Federal. sim, Segurança é tremenda. Você não tem contato com um preso. O preso fica 4 metros de você. Você sim. está
falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E, literalmente, eles estão ali presos ao quadrado, né? Presos espiritualmente e fisicamente, né? Sim. Para livrar uma pessoa daquela situação. E nós temos muitas experiências dentro do presídio. Nossa, se a gente fosse contar aqui as experiências dentro do presídio, a gente ia passar o dia todo aqui e acho que ainda rodava a noite. Sim. Já vai pensando em pelo menos umas duas que mais marcou a vida de vocês, daqui a pouquinho você vai contar para a gente. Mas, e a esposa, a nossa querida irmã Pamela, quando recebeu esse convite do senhor, olha, eu gostaria de trabalhar no presídio, como é que foi essa primeira notícia, assim, esse primeiro recado, vamos dizer assim, né, da parte de Deus para a senhora, irmã Pamela? Ele até já falou aqui, no início eu me fechei, porque então, eu não tinha assim essa visão, né? Deus não tinha falado comigo, eu digo até a ele, porque disse na época, né? Porque ele disse assim, Uhum. o Deus está me chamando, Deus está me chamando para trabalhar no presídio. Aí eu disse, então diga ele que fale comigo, porque ele não falou ainda. Porque, assim, realmente, a primeira vista, assim, a pessoa tem medo, né? As pessoas têm medo desse trabalho. Acho Uhum. outra coisa totalmente diferente. Mas Deus foi trabalhando em meu coração, né? Eu permiti que Deus trabalhasse em meu coração. No início não foi fácil, mas Deus trabalhou, né? E hoje não, né? Há mais tempo, logo no início de cara, eu amei o trabalho e graças a Deus, eu louvo muito a Deus por Deus ter nos trazido de volta, né, para a nossa cidade e hoje a gente está trabalhando nas penitenciárias, porque realmente eu me sinto muito feliz, né, em saber que estou cumprindo a vontade de Deus. Mas no início não foi fácil justamente por causa do que, de tudo, né? Do que envolve, né, o universo carcerário. Uhum. Hoje, o sistema carcerário, ele está muito diferente do que nós entramos há 10, 12 anos atrás. Uhum. Graças a Deus, Deus tem levantado gestões, né, que têm feito a diferença nessa área. E também, né, Deus tem mudado a realidade, né, de muitas pessoas, e a gente vê o fruto, né, do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Nosso trabalho ele não envolve só a questão dos detentos, mas também a questão dos funcionários, né, dos terceirizados, das pessoas que trabalham lá. E Até família também, né? Até familiares, né? Sim, exatamente. E a família também, a gente está sempre direcionando para uma igreja mais próxima. Então, assim, nós somos muito felizes, né, hoje por estarmos fazendo a vontade de Deus, compartilhando o amor de Deus com aqueles que estão atrás das grades, né, muitas vezes sem esperança de que algo bom possa ainda acontecer na vida deles, mas Deus tem nos enviado, né, para compartilhar o seu amor. Muito bem. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham, né, nessa parte prisional e tal, e funcionários mesmo, né? Polícia penitenciária, não sei se esse que é o nome. E normalmente o que eles costumam falar é o seguinte, meu irmão, é assim, ó, ou você vai gostar muito, ou então você vai ter uma aversão, não tem meio É termo, verdade. É né?
É desse jeito mesmo. Eles brincam, né? Eles brincam muito dizendo exatamente isso. Ele falou, cara, parece assim uma espécie de droga, né? Ou você vai odiar, ou você vai gostar muito, porque É verdade. e os missionários, então, na grande maioria, são todos apaixonados, né? Dentro dessa área, quem trabalha em capelania prisional, né? E mas assim, o trabalho de vocês lá dentro, a senhora muito bem falou, já até deu aí uma palhinha para a gente, já falando que vocês atuam com os funcionários, atuam com os parentes, né, e também com os presos. Mas antes de eu fazer a pergunta para a senhora, Mossoró tem, além do presídio federal, tem outros presídios também, de presídios normais também? Temos sim. O presídio federal no Brasil só são cinco presídios federais no Brasil. Aí um deles aqui na cidade de Mossoró, né? Sim, O presídio federal tá ali os cabeças, né? sim, sim. É E, aqueles que são os articuladores do crime sim. no Brasil e no mundo. Sim, quando o cara vai para o presídio federal é porque é um ser Não é. inteligente, não é um menino, não é um ladrão de galinha, né? Exatamente, exatamente. Ele pode ter matado um exemplo, né? Ele pode ter matado um, mas essa pessoa não é qualificada para ser preso federal, né? Sim, Então, é o articulador, é a sim, representante sim. da Mas organização. vocês têm outros presídios também, além do federal aí, ou o senhor atua também em cadeias, no caso de delegacias e tal? Como é que é? Hoje praticamente não tem preso em delegacia, né? 24 Uhum. horas o preso tem que ir para a cadeia pública, né? Sim, Que ali é as pessoas que ainda não foram julgadas. A gente tem a pública, a gente tem o presídio estadual, feminino e masculino, e ah, as unidades de menores infratores. Aquele menor infrator que é pego ali, 45 dias o juiz vai decidir o que faz com ele, se solta ou se vai para vai cumprir a medida outra socioeducativa. casa, né? Outra casa que passa ali 6 a 3 anos de regime fechado. Sim. Então, Mossoró hoje tem quantos habitantes, pastor? Na faixa de 300. 300 mil, né? Então é Isso. uma cidade grande, né? Podemos considerar uma cidade porte médio para grande, né? Uhum. Normalmente as cidades hoje que não tem, as cidades que têm um terço dessa população já tem um índice de criminalidade muito grande, né? Então Muito grande. imagina Mossoró. Mossoró Ah, já foi a sexta cidade por proporção de habitantes, né? Mais violenta do Brasil. ó, eita. E aí, então esse trabalho que vocês fazem é tanto na cadeia pública quanto também nos presídios estaduais e também no Estaduais e federal? federal. Isso. Sim. Vocês conseguem? Hoje a gente tem uma equipe, né? A gente, Uhum, só missionário, a gente coordena o trabalho no Nordeste e uhum, cuida também as equipes do norte do país, né? Quando a gente está em promoção missionária, no mês de setembro, sempre uhum. que vai para um estado diferente, e ali a gente começa a andar nas igrejas, desafiar as igrejas, treinar os voluntários, fazer a ponte com os diretores dos presídios e cadastrar os voluntários na SEAP. Hoje, todo voluntário para fazer trabalho em presídio tem que ser cadastrado na SEAP, na Secretaria do Estado de Segurança Pública, né? É a Sim, secretaria que vai enviar aquele nome para o presídio dizendo que está liberado para entrar. Não é política, é lei, né? O presídio, ele dá direito à igreja entrar lá dentro e pregar a sua crença, né? Tem uhum. um pai de santo lá dentro, é autorizado a entrar os tambor para bater. Meu Deus.
Pastor, assim, a pergunta que eu ia fazer ainda há pouco, eu acabei, né, indo para outro lado, mas a pergunta era exatamente essa. Como é que é a recepção? Isso varia de equipe para equipe, ou eles são muito tranquilos, ou são alguns, eu já ouvi alguns dizendo que, assim, a grande maioria deles são muito profissionais, eles tratam-nos como profissionais. Mas tem aquele que é mais simpático, né, e tem aquele que é é, mais secão, né, e tal, que não dá muita ideia não para missionário ou coisa parecida. E para o senhor, como é que é aí em Mossoró? É tranquilo a convivência, vamos dizer assim, com a parte de funcionários e até mesmo dos presos, né? Como é que é essa receptividade de vocês aí? É sempre muito tranquila ou já tiveram algumas dificuldades? Hoje, para a glória de Deus, a gente é muito bem recebido, né? E Uhum. um tempo também, não é da noite para o dia que você vai Sim, sim. pegar uma empatia com um sistema prisional, né? E depois Uhum. que começou a passar sendo pela Secretaria do Estado, o negócio ficou mais organizado, né? Porque qualquer igreja podia ir na porta do presídio, conversar com o diretor e ali começar o trabalho. Trabalho. Não, mas hoje você tem que fazer um mini projeto, saber o que é que você quer fazer dentro do presídio, ali levar os voluntários, levar toda a papelada para a Secretaria do Estado e ali fazer o cadastro. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma comunicação muito boa. E na época da pandemia, a juíza nos colocou à frente para organizar exatamente as igrejas que entram dentro do presídio, né? A Uhum. Igreja Batista, mas hoje a gente tem uma missão um pouco maior de organizar, não é mandar na igreja A ou a igreja B, mas Sim, organizar sim. para poder, a logística, né, para poder entrar dentro dos presídios em Mossoró. Tanto que o chefe de segurança, quando uma igreja nova, conversa com o pastor Dário, ele vai dar as instruções, né? Sim. E dá todas as instruções. Como a nossa irmã Paula falou, no começo do trabalho não era como hoje, né? No começo do trabalho a gente ficava solto com os presos. Uhum. Hoje não, eles temem a segurança da igreja. Hoje a gente fala fora da grade, né? Eles dentro do banho de sol e a gente fora. Em alguns presídios dá para ter essa logística, mas antigamente a gente fazia o trabalho juntos, dentro do pavilhão, solto. O policial penal não chegava lá dentro onde a gente entrava. Hoje não, é um trabalho mais organizado, mas eles respeitam muito, muito a palavra de Deus. Sim. Então, hoje vocês não ficam mais juntos eu já tive a oportunidade aqui, eu fui uma vez aliás, uma não, acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes com alguns missionários que vieram do Rio de Janeiro e tal, e nós tivemos uma oportunidade de participar uma vez de um culto aqui em Brasília, né? Reuniões assim e tal, com os presos, né? Só que aqui em Brasília, na época, quando eu fui, isso já tem uns 10 anos, a gente percebeu que lá tem o pavilhão normal, né, onde tá ali todo mundo junto e misturado e tal, e tem também um lugar onde os presos já cumprem pena, que são os presos evangélicos, né? Pelo menos lá nessa época tinha, não sei como é que funciona isso hoje, né? E esses presos evangélicos, eles, aspas, eles tinham uma certa regalia pelo fato de que, não é nem regalia, eles eram menos, acho que pressionados, ou eles ficavam mais tranquilos, no sentido de que, porque eles para lá, eles eram culto praticamente o dia todo, era 3, 4, 5 cultos por dia, tinha um pastor preso, né? Lá, uma pessoa que era um pastor, enfim, que assumiu isso daí. Então, ele lá, 24 horas, e os caras todo o tempo em oração e culto, e enfim, a linha lá que eles seguiam era essa. E a gente participou de um culto com eles, mas também, a gente fez também dentro do pavilhão, um outro culto. Inclusive, na época, quando a gente foi,
houve uma resistência muito grande da direção, e eles, claro, com razão, questão de segurança, né? E, Sim. e ficaram ali muito tempo, muito tensos e tal, porque a ideia desses missionários que são experientes lá do Rio de Janeiro era de adentrar mesmo no pátio e estar junto com todo mundo, né? E aí a gente, a direção não queria liberar e tal, e depois de muita conversa, eles liberaram. E aí a gente entrou todo mundo para dentro do pátio junto com esses presos, né? Aí alguns quiseram vir e outros não. Outros ficaram lá tomando sol, se exercitando e tal. E alguns que lá é enorme, né? A Brasília, que o complexo penitenciário aqui em Brasília fica num só lugar, né? Uhum. E então são vários pavilhões e tal. E a gente foi em um desses e é enorme. É um pavilhão onde é muita gente mesmo, né? E então essa era a preocupação. E a gente entrou e participou e teve um culto e tal. Então hoje mudou, vocês não têm mais esse acesso de ficar junto com os demais com os presos, não é assim mais que funciona. Em alguns presídios ainda assim, certo? Sim. Eu conheço a Papuda, já fui lá. Ah, que legal. Um exemplo, no presídio de Piraquara, a gente teve um culto lá com quase 1.000 mulheres numa quadra e a gente estava junto, vários cultos assim, e depende também do culto, não é uma coisa regular, né? Sim, É uma coisa esporádica, não é todo, toda uma logística para que ele sim. saia da cela, não é assim. Um exemplo, tivemos batismo agora recente, dois batismos recentes, que os dois no mesmo presídio, mas totalmente a logística diferente. Uhum. Tem pavilhão que você dá para soltar, mas tem pavilhão que não dá para soltar, né? Eles Sim. têm, a gente vai passando os anos e a gente até sabe, né? Não, por que aquele pavilhão não foi solto total? Por que aquele foi solto? E a gente sabe, vai conhecendo o sistema e a gente sabe, tem presídios que vai soltar, tem presídios que não vai soltar, né? Tem presídios que libera a pessoa para o batismo, tem presídio que não vai liberar, não é uma coisa assim regular. Sim. Muito bem. E uma curiosidade agora, há diferença nessa questão da receptividade, há diferença do presídio masculino e o presídio feminino, no tocante à receptividade de missionários, de pessoas que vão lá para pregar a palavra de Deus? O senhor percebe isso ou não? Não, quem vai responder essa sou eu. Ah, Todos são, eles nos recebem muito bem, muito bem. Como Dário falou, isso não chega assim a ser instantâneo, não é? É com o passar do tempo. É sim, porque uma das nossas, o que a gente prima é que sejam os mesmos voluntários, os mesmos missionários, né? Porque com o tempo eles vão nos conhecendo pelo nome, e aí vai dando uma, como é que eu posso dizer? Criando um relacionamento, e aí eles nos recebem muito bem, tanto as mulheres, né? Nós fazemos trabalho com as mulheres e com os homens, né? E nós prestamos, como nós somos os coordenadores, nós temos esse acesso. Tanto eu vou para o masculino, como Dário vai no feminino. uhum, Sim, eles nos recebem muito bem, né? A gente não tem o que falar da receptividade deles ser negativa de maneira alguma. sim. E Pode vocês, quando até vocês... assim, Ah, a gente pode até dizer assim que o trabalho no feminino seja um pouco mais difícil. uhum, Imagine naquela semana
de TPM no presídio feminino, Meu Deus, não tinha lembrado disso. né? Meu A gente Deus. toca muito nesse assunto, tá? Sim, Tem uma ação de levar absolvente para o presídio feminino, né? Porque tem família que elas não recebem visita, não, e o governo não dá esse material de higiene, meu né? Deus. E um dia eu vi uma cena interessante isso, eu vi uma cena, elas pegando o café e o pão para tomar café, e ela tomava o café e comia só a casca do pão, e pegava o miolo do pão e colocava no bolso. E eu sou muito curioso, depois eu fui perguntar assim, mas por que que ela está pegando o miolo do pão e colocando no bolso? Depois um policial penal chegou a nos relatar, né? Ela pega o miolo do pão e rala no papel higiênico para usar como absorvente. Meu Deus. E, nossa, isso muitos anos atrás, a gente tem essa ação, em 2 meses, em 3 meses, a gente leva um pacote daqueles grandes de saco do lixo cheio de pacote de absorvente para o presídio feminino. E Sim, recebe como se estivessem recebendo um ouro, né? eu imagino, Recebe porque muito bem. já não é fácil para a mulher conviver, né, com essa situação e tal, do absorvente em si, com todo o, aspas aí, o conforto, já não é fácil, agora imagina você ter que improvisar, né, algo Uhum. assim. Meu Deus do céu. E mulher, interessante, mulher quando ela mora junta, o ciclo menstrual fica o mesmo dia, a mesma época. É verdade. Depende do calor, depende da alimentação, depende do ambiente, tudo. Hum, Você imagina, aqui a gente tem pouca, tem 60 mulheres. hum. Presídio que tem 1.000, né? Imagina aquela semana, 1.000 mulheres naquela situação. Meu Deus, meu Deus. É um detalhe, né, que a gente não se atenta, na verdade, assim, a gente você vê que são no Brasil, deve ter muitos presídios femininos, né? E é um detalhe que a gente não pensa, né? A gente imagina que elas vão ter ali acesso a tudo, e isso aí vai ser o próprio Estado vai fornecer e tal, né? E normalmente é a família que tem que levar, né? E a grande maioria Exato, delas não tem essa família perto, até porque quando acontece uma situação, a família abandona, né? A grande maioria. exatamente. E tem vergonha, e enfim, meu Deus. A gente trabalha junto com o Conselho da Comunidade do Presídio, tanto estadual como do federal, e o Conselho conseguiu montar um consultório médico dentro do presídio Uhum. de mulheres, né? Sim, Prevenção, questão dentário, atende dentro do próprio presídio, sim. através do E, Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade é praticamente uma pessoa de cada organização, educação, saúde, religioso, cada pessoa tem uma cadeira dentro do conselho. sim, muito bem. E uma curiosidade, pastor, vocês também são revistados? Essa questão da revista vexatória, a gente foi pego pesado no começo, vamos dizer assim, né? Uhum. Tinha que tirar a roupa, as mulheres tinham que se agachar, Sim, praticamente dentro dos presídios é até contra, né, a revista vexatória, é lei, mas uhum. sem scanner, tanto para pessoa como para material. Quer dizer, Sim, mas não é preciso passar por essa revista vexatória, né? sim, Passa por dentro de um scanner, e aí o scanner vai dizer tudo que tem dentro de você. sim.
Mas Você não é todo presídio que tem um scanner, né? Eu lembro que é Brasília, lei, a é lei lei. Eu estou é dizendo lei, né? Aqui tem. aqui tem, né? Ah, sim, porque eu lembro que a Brasília até um dia desse não tinha. É, é, Assim, e a Papuda tem muito preso, né? aliás, Brasília era assim, tinha, né? Mas assim, só que era, acho que tipo, uma máquina, vamos dizer assim, né? E eles só levavam para essa máquina quando suspeitavam de alguém, né? Que a mulher, eles preocupam, isso era muito comum, acredito que hoje não mais, por conta do scanner, né? Mas era muito comum de que as mulheres levassem drogas, né, dentro do corpo e tal, introduzidas drogas introduzidas na vagina e por aí vai. Exato. Assim, eu conversando uma vez com um delegado que é diretor de presídio aqui, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com ele aqui, e ele falando isso, né? Ele falando que as mulheres de preso, às vezes, elas são chantageadas. Olha só que coisa terrível. Às vezes elas são Uhum, chantageadas, né? Então elas são obrigadas a levar. Ou elas uhum. levam, ou então o marido, o filho, né, o parente que está ali dentro pode sofrer algum tipo de represália, se ela não, assim, não obedecer. E também se ela, de alguma forma, não vier denunciar essa chantagem, né? E ele falando que isso era muito comum. Então, quando eles chegavam, que percebiam que tinha alguém muito nervoso, e estava uma coisa, né? Aí sim eles pegavam e levavam para o scanner, né? Mas se não, eles faziam a revista normal ali, que inclusive, esse termo eu ainda não tinha ouvido falar de revista vexatória, que de fato é constrangedor, né? É, A revista que é feita com o povo que vai visitar nas cadeias. Era feito, que acho que agora pelo scanner, acredito que não tem mais isso, né? isso. A gente não vê mais essa questão da revista vexatória. Faz, faz um pouco já de tempo que não acontece, mas a gente fazia isso, meu irmão, com o maior amor, porque Sim. era para levar a palavra da esperança, a gente fazia isso, e tinha gente que tinha vontade de estar vendo, eu não vou não, passar por isso, não vou não. Mas humilhação, acho que humilhação maior Jesus passou por mim, né? Sim. E a gente faz isso com muito amor, né? Não era isso que impedia a gente de fazer outra E, coisa nenhuma. como eu falei ainda há pouco, né? Ou você vai gostar muito, ou você não tem nada a ver com o negócio, meu irmão. Você vai tocar o sininho e pedir para sair mesmo, né? Porque não Eu vai sempre aguentar. digo isso. Eu sempre digo isso quando a gente está fazendo treinamento de voluntário. Aham. Esse, mas eu sou curioso para saber como é o trabalho e tal. Meu irmão, lá não dá tempo para você ser curioso, não. Ou você vai gostar muito, ou você vai dizer assim, pastor, mas nunca bote meu nome. Eu não quero passar nem na porta, né? Ou senão a pessoa vai dizer assim, pastor, quando é a próxima vez? Ah, eu imagino. E a Eu pessoa lembro, ou se apaixona, ou, meu irmão, ou cai fora. eu lembro. Eu lembro, pastor, de uma história aqui em Brasília. Tem um centro de internação de menores, né? Aqui. E o pessoal que trabalhou lá, eles contavam exatamente isso. Ele falou, na verdade, lá eles falavam assim, cara, aqui é o seguinte, é uma cachaçinha, né? Ou você vai gostar muito, ou você vai odiar, né? E aí, então, o que é que eles faziam? Quando as pessoas estavam em treinamento, os agentes, no caso, né, estavam em treinamento, aí lá dentro em específico desse centro de internação, lá tinha, acho que eram 3, 4 pavilhões, que eles vão dentro do centro progredindo, né, vamos dizer assim, não vou dizer de pena, mas eles iam progredindo de uma casa melhor para outra, de um pavilhão melhor do que o outro, né? Por exemplo, no segundo pavilhão já tinha TV, nos quartos, né? Já tinha uma certa regalia, vamos dizer assim, se eles assim viessem mostrar um bom comportamento e tal, então eles teriam algumas regalias, vamos dizer assim, né, para poder o centro funcionar, enfim.
E eles falavam que o primeiro pavilhão, que era de quando aquele garoto entrava e ali estava revoltado e estava, né, estressado e tal, e xingando todo mundo. Então eles falavam que eles pegavam as pessoas que estavam em treinamento e colocavam ali dentro, né? E eles chamavam, inclusive, esse primeiro pavilhão de Casa da Bênção, né? Por quê? Porque era o estresse, né? Era onde o garoto estava ali, revoltado, xingando, o cara olhava para ele e já estava xingando, vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, nananã, tocava o terror mesmo. Então eles pegavam os agentes que estavam em treinamento e colocavam ali dentro, né? Inclusive homens e mulheres, né, que trabalhavam nesse centro. E eles colocavam ali, aí diziam que por que era a Casa da Bênção? Porque normalmente uma semana depois o cara já ligava, ou então ia lá, né, para dizer que não queria, e claro, sempre contava uma bênção. Não, é que agora eu vou estudar, é que meu pai conseguiu uma faculdade, é que eu consegui um outro emprego melhor. Então, eles contavam a bênção para poder sair fora. E quem gostava, quem já se identificava com o negócio, ficava mesmo ali, né, e tinha o prazer de trabalhar ali com aqueles meninos. Então, por isso que eu falei no início lá, eu lembrando dessa experiência, eu falei que ou a pessoa vai gostar ou vai odiar, né? Porque, de fato, é algo interessante. E, assim, pastor, ah, durante esse tempo, né, em que vocês estão aí trabalhando e tal, vocês já tiveram algum, já foram assediados alguma vez, assim, sei lá, droga, para trazer droga, para alguma coisa ilícita que vocês viessem, fossem, ou tiveram assim, algum tipo de oferta ilícita, vamos dizer assim, para que, né, para fazer para esses presos e tal? Já aconteceu isso com vocês ou não? Meu irmão, graças a Deus, não. Sim, Muita gente chega para a gente e diz isso, né? Mas se chegarem para você e falar isso no presídio, se você nunca disse não, você tem que aprender a dizer não, né? A pessoa chegar assim e dizer, ah, bota essa carta no correio, porque minha família faz tempo que não me vê, minha família não sabe onde eu estou, coloca essa carta no correio. É uma coisa boa, né? Mas também você sim, não quer que essa carta está saindo, né? O que é que tem sim, dentro dessa carta? sim, Limpe para fazer isso dentro do presídio, né? Procura o serviço social, vão ler essa carta, vão saber o que é que está saindo dessa carta para poder ser enviada para a família, né? Outra situação que a gente ouve, leva esse pendrive para colocar música, para a gente ficar aqui ouvindo tal, mas você não sabe o que está saindo dentro desse pendrive, né? sim. A única coisa que eu saí de um presídio, eu confesso aqui, e não é segredo que eu entreguei para o diretor da unidade, com uma receita médica, né? Aconteceu um acontecido dentro do presídio, e o rapaz estava com o pé quebrado. E ali foi o médico, mas aquela pessoa estava sem receber visita e estava precisando de um remédio. E ali a gente, no dia da assistência, ele disse que estava com a receita e eu saí com a receita dentro do presídio, mas eu fui direto para a sala do diretor e disse que ia trazer esse remédio para essa pessoa, né? E eu mandei para o presidente do conselho. E na outra assistência, a gente perguntou se aí recebeu o remédio, se recebi. No outro dia, eu recebi o remédio. Foi a única coisa que eu saí de dentro do presídio. Eu costumo dizer, a gente entra com a palavra de Deus e sai com as bênçãos de Deus. Sim, A única coisa que no presídio é permitido. Você entra com a palavra e sai com as bênçãos. Não pode entrar com nada e sair com nada, né? sim, Tem sim, que, como diz o ditado, tem que cortar o mal pela raiz. sim, Primeira coisa é dizer não, não posso, não estou aqui para isso, não é a minha missão. Se você não falar isso, aí a segunda coisa pode ser um pedido desse, né? sim, E que acreditar e confiar em Deus.
A gente corre perigo, meu irmão, não tem um perigo maior do que o que Jesus já fez por você, né? Uhum. Eu posso morrer? Meu irmão, se eu morrer, eu vou para o céu. E eu fiz a vontade de Deus. Eu creio assim. Eu vou continuar com essa mente assim. Eu não queria morrer de um acidente de trânsito, não, né? Ou eu quero velho, ou, Deus, é na sua mão. Quando a gente sai, acho que a primeira coisa é dizer, Senhor, vamos fazer seu trabalho. Seja feita a tua vontade. E é na mão dele, confiando nele e acreditando nele. Sim. Vocês já passaram por alguma situação assim sei lá, um motim, uma rebelião, até mesmo uma rebelião, né? Alguma coisa nesse sentido? Vocês tiveram essa experiência ou não? A gente sente, a gente já, do tempo, né, que a gente está no sistema, a gente sente o clima, né? Sim. Aconteceu um caso de a gente estar no culto, dentro do pavilhão. Nessa época a gente fazia o trabalho dentro do pavilhão, solto com eles. Uhum. Tinha visto a diretora no pé da grade, né? A gente por dentro da grade, e a diretora chegou e disse, Pastor Dário, saia agora. Eu disse na mesma hora, disse, bom dia, meus irmãos, estou indo embora. E quando eu cheguei em casa, já estava notícia de morte dentro do pavilhão que eu estava, né? Outra situação que foi um TIM, devido ao sistema muito sucateado, um fio caiu na hora que eu estava passando no corredor, e o corredor todo molhado. E naquela época não, a gente sempre entra de chinela havaiana, né, a camisa da capelania prisional, amarelinha, calça verde, e no meu dedo eu encolhi o dedo para dentro do chinelo, né, com medo de tocar na água e aquele fio caindo, e cada vez que o fio batia no chão, era um pipoco. E nessa hora, as duas grades abertas do corredor, tanto do pavilhão dos presos, como na outra ponta, os agentes apontando as escopetas. Eu disse, meu Deus, se corre algum preso agora, nessa hora, o primeiro que vai ser atingido sou eu. Meu Deus, eu senti Deus me levando nos braços, de uma ponta para outra, para não encostar esses pés no chão na água, porque senão eu ia morrer ali tostado, não era de bala não, era tostado do fogo, da energia. Da energia. Meu Deus. A gente sente o cuidado de Deus na nossa vida. Cada dia que passo, eu disse, meu Deus, como o nosso trabalho é perigoso, mas Deus tem cuidado de nós. E é engraçado, eu particularmente, assim, pode ter acontecido, mas eu ainda não ouvi falar de nenhum missionário em algum lugar né, que morreu dentro de um presídio, assassinado, pode ter acontecido, como eu falei, assassinado por um preso, ou numa situação dessa aí, né, de rebelião, enfim. Já aconteceu de terem rebeliões, até, às vezes até pegam de refém e tal, mas o desfecho pega de refém porque é justamente para poder chantagear, querer reivindicar alguma coisa. Isso. Mas graças a Deus Eu já escutei até o contrário, né? E o evangelho que está lá dentro e o preso dizia assim, olha, isso aqui fica no canto aqui, isso aqui a gente não vai fazer nada não. Eita, A gente já escutou desse tipo aí, né? sim, Não, isso aqui é servo de Deus, isso aqui a gente não vai mexer não. Eu já escutei muito e já vi até pessoas. Eu tive recentemente em Manaus, no estado do Amazonas, e eu conversei com um rapaz lá que estava dentro do presídio, tinha entregue a vida a Jesus, e teve uma rebelião dentro do presídio,
e eles botaram 3 pessoas ajoelhado, né? Matou o primeiro, o outro disse assim, não, esse aqui entregou a vida a Jesus. Ah, pois esse aqui está liberado, pode se levantar. Quando foi para o terceiro, matou também. E aquele que tinha entregue a vida a Jesus, hoje escapou e hoje está pregando a palavra de Deus. Ó. E assim, Eu, e o mais interessante, né, pastor, é que assim, normalmente quando a pessoa tem esse tipo de experiência, ele passou esse perigo tudinho lá dentro e aquela coisa toda, e para viver um tempo, talvez o tempo mais difícil da vida, passou ali dentro e tal. Aí o cara se converteu ali dentro e é engraçado, pelo menos a grande maioria das experiências que a gente vê, é que eles também não querem sair mais de lá. Querem pregar, querem continuar pregando lá dentro, né? Convivendo com aquelas pessoas ali e tal, e isso é lindo demais, né? a maioria, eu costumo dizer, quando um preso entrega mesmo a vida a Jesus, ele já vira um missionário. Pois é, Ele pois é. quer, hoje a lei, ela quer que a pessoa passe 2 anos fora, né, para poder voltar para dentro do sistema, para poder pregar a palavra. A Pelo, palavra. pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, é uma portaria, né? Sim. Tem que passar 2 anos fora do sistema para poder voltar a entrar dentro do sistema para poder pregar a palavra de Deus. Eu tenho um exemplo muito bom. A gente fazendo um trabalho no Presídio Federal e um rapaz se converteu. E Presídio Federal é ali os cabeças, né? Não vou citar nome, Uhum. devido, devido a essa pessoa ainda estar dentro do sistema. Sim. Essa pessoa se converteu, ele pediu o batismo dele e a direção nos negou. E depois a gente ficou orando, entregando que seja feita a vontade de Deus. E depois, numa reunião, um conselho da comunidade, estava ali o juiz, o promotor, o diretor do presídio. E disse, e aí, quando é que a gente vai batizar fulano? E o juiz ouviu a conversa e disse, e tem preso federal querendo se batizar? Ele disse, tem. E se tem uma pessoa convertida dentro do sistema, esse é fulano do tal. E É. a gente conseguiu batizar essa pessoa dentro do presídio federal. Foi o único preso a ser batizado dentro de um presídio federal por imersão, né, dentro do sistema federal, no Brasil, e hoje ele é líder da igreja dentro do Bangu 3. E essa pessoa manda carta para a gente, diz como é que está o trabalho dentro do Bangu 3. E na última carta que ele nos mandou, dizendo que está firme e forte no Senhor Jesus. É uma alegria, né, para as nossas vidas. Esse é o pagamento maior que Deus nos dá, né? É vidas transformadas no Senhor Jesus. Eu sempre digo, não tem ninguém, seja qualquer líder, e a palavra de Deus não possa transformar, né? A palavra de Deus, ela tem poder para transformar qualquer pessoa. Tem uma pessoa líder lá dentro que fez teologia, ele defendeu a pessoa de Jesus no seu TCC, foi aprovado, e quando a gente lê o TCC dessa pessoa, a pessoa diz assim, rapaz, esse cara aqui é crente, mas ainda não entregou a vida a Jesus, né? A gente tem situações, sabe, e só Jesus pode transformar, mas ainda não se arrependeu, né? Sim. Muito bem. Eu nessa experiência que eu tive aqui com o pessoal que eu fui na Papuda e tal, estava conosco a irmã de um dos chefões aí do PCC, né? E essa moça se converteu e a gente teve a oportunidade de conversar com ela, né?
E ela falou que ela era gerente no Morro, né? Gerente de uma das bocas lá no Rio de Janeiro. Aliás, PCC não, do Comando Vermelho, né? No Rio de Janeiro, Comando Vermelho. E ela falou que ela era gerente, e ela andava mesmo ali com duas pistolas na cintura, e ela tocava o terror e tal, não sei o quê. E nessa época a gente teve a oportunidade de conhecê-la, né? Podemos dizer, uma princesa do Senhor, né? E mulher de Deus e tal, e foi muito bacana a experiência que a gente teve em conhecê-la, né? Nessa época. Ela continua servindo ao Senhor, e glória a Deus por isso. Mas, meu pastor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, porque a hora voou, né? Meu Deus, 11h18 já. Para a gente encerrar aqui, lembra que eu falei que era para vocês se lembrarem aí das experiências, assim. Eu queria que o senhor contasse, o senhor e a nossa querida irmã Pamela, contasse para a gente, né, cada qual a sua experiência aí, ou uma ou duas, enfim, que vocês sabem. O que marcou vocês, uma experiência que marcou vocês em algum desses presídios, tanto masculino, feminino, não sei se vocês atuam também em medida socioeducativa, mas eu queria que vocês contassem para a gente qual a experiência ou as experiências que mais marcaram vocês. Eu sei que são muitas, né? Mas contem para a gente, escolham umas duas aí pelo menos e contem para a gente. Essa da pessoa do batismo no federal foi uma das minhas experiências mais, vamos dizer assim, emocionantes que eu tive dentro do sistema, né? Sim, Só em saber o que esse cara era para ele ser o que ele é hoje, né? Ter o que ele tinha e hoje não ter nada, mas ter Jesus. Foi uma experiência que marcou a minha vida, que Deus ainda continua dizendo, eu ainda posso fazer, né? Eu ainda posso transformar. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo Deus. Ele está pronto para perdoar o pecado, né? Basta a gente reconhecer isso, né? Se arrepender do nosso pecado e entregar a vida a Jesus. Uma experiência não aconteceu comigo, mas eu conheci essa pessoa, Silas, hoje está solto no estado de São Paulo. Ele recebeu um castigo no dia da chacina lá do Carandiru, né? sim. Ele recebeu um castigo de 30 dias de solitária pela manhã. E depois da meio-dia começou a rebelião dentro do Carandiru. E ele passou esses 30 dias na solitária e aconteceu tudo. E depois, quando ele voltou para a cela, todos da sala dele tinham morrido. Isso aqui, livramento, né? Isso não foi um castigo, foi um livramento de Deus. São muitas experiências hoje. E hoje ele é evangélico, é garçom, e ele usa o trabalho dele hoje para pregar a palavra de Deus, né? Ele serve ali nas mesas de São Paulo, nas noites de São Paulo, mas pregando a palavra de Deus. E um testemunho desse, do que Deus pode fazer, né? Eu imagino naquele dia ele ficou indignado, né? Por receber aquele castigo. Mas ele estava recebendo ali o livramento da sua vida, né? E se ele tivesse na cela, ele também tinha ido, né? Sim. Meu Deus. Em 2018, nós batizamos 11 mulheres na penitenciária feminina aqui. E uma delas, a Hannah, ela tem o seguinte testemunho. Ela cresceu em uma igreja batista aqui da nossa cidade. Ela tinha uma irmã que era mais velha que ela e sempre a levava para os cultos. E ela foi crescendo e
teve uma época quando ela já tinha por volta de 11 anos, ela falou que a mãe dela não permitiu mais ela ir para a igreja. A irmã casou, foi para outra cidade e deixou de levá-la, né, para a igreja, e a mãe não permitiu mais ela ir para a igreja. Sim. Ela ficou adolescente e se envolveu com o crime. E nós a conhecemos em 2017, na penitenciária, né, por ter se envolvido, né, com o crime. Em 2018 ela foi batizada, e isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque, infelizmente, em um presídio, se a gente for perguntar se alguém aqui já tiver experiências de trabalho no presídio, sabe como as pessoas que lá estão já tiveram passaram pela igreja, ou tem sua avó, uma tia, um tio, ou até os pais mesmos na igreja, não é? E isso me chamou muita atenção, mexeu muito comigo na época, eu lembro, né, por ela ter crescido, né, em uma das nossas igrejas, e hoje, né, naquela época, no caso 2017, 2018, ela está presa. Mas hoje, graças a Deus, ela já foi solta, né, já pagou pelo crime que ela cometeu. Hoje mesmo, depois da pandemia, né, eu não tive mais notícias dela, não sei onde ela se encontra, mas eu acredito que naquela época, né, pelo seu testemunho, Deus a salvou, Deus a libertou, né, dos seus pecados, Deus a salvou. Então, esse testemunho me impactou muito na época, eu lembro. Então, em 2018, nós tivemos o último batismo no feminino, e esse ano nós tivemos 65 pessoas na penitenciária masculina que foram batizadas. Então, esse é um motivo de muita, muita alegria. Nós nos agradecemos muito a Deus, né, por esse tempo, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Amém. Olha só, queridos, tem uma amiga aqui que é daí de Mossoró, né? Ela está dizendo assim, ó, bom dia, o trabalho prisional aqui em Mossoró tem tido um retorno para o reino de Deus, né? A nossa querida irmã Rosângela, que está aí em Mossoró, está ouvindo também aqui o nosso bate-papo. E tem uma participação aqui, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, né? De uma ex-detenta, né? Claro que a gente não vai estar aqui identificando quem é, né? Mas ela mandou aqui para a gente dizendo o seguinte: quero falar da importância desse trabalho de vocês. Um dia fui presa. O que me sustentava era Deus, que usava um pastor que fazia esse trabalho naquele lugar. O nome do pastor é pastor Marcelo de Venturosa, Pernambuco. E ela disse assim, ó, Deus use, eu não sei, Deus abençoe, acho que é isso que ela quis escrever aqui, esse casal que faz um trabalho lindo, e essa querida irmã está aí, está ouvindo, né, e está aí, ó, grata a Deus porque alguém cuidou dela no tempo que ela esteve presa também, né, o nosso querido pastor Marcelo, lá de Venturosa, Pernambuco, foi quem cuidou dessa querida que hoje está aqui nos ouvindo, convertida, serva do Deus Altíssimo, mulher de Deus, e está aqui, ó, grata a Deus, né, e grata a Deus pela vida de vocês, né, e falando da importância do trabalho da capelania prisional, né? Amém. Que Deus possa continuar abençoando essa irmã, e a gente acredita que só Deus é que pode libertar o homem do pecado, né? E lá dentro mesmo, né? Eles não têm como vir para a igreja ouvir a palavra. A igreja é que tem que ir lá para dentro para poder
ouvir, né? Eles estão ali presos ao quadrado, como eu digo, né? Espiritualmente. Só a igreja entrando lá dentro para poder salvar, né? Essa é a missão, né? A gente é que tem que ir lá para dentro, a igreja é que tem que despertar para poder entrar lá dentro para pregar a palavra. Quero deixar um Oi, recado desde já, né? oi. Estamos preparando, tá ouvindo? Sim, sim, pastor, pode falar. Estamos preparando um curso de capelania prisional a nível Brasil, né? Vamos ter 26 aulas gravadas no site da Unimissões a partir de março. E isso exatamente para despertar, né, a vocação missionária para dentro das unidades prisionais no Brasil. Somos hoje 4 missionários de capelania prisional no Brasil, de missões nacionais. E a nossa equipe, né, está formando esse curso de capelania prisional. Vai ficar gravado na Unimissões, né, no site da Unimissões, exatamente para que tenha esse despertamento para a capelania prisional. E o nosso intuito é de colocar um missionário em cada estado do nosso Brasil, né? Para que Sim, possa cada vez mais, né, entrar dentro dos presídios com a palavra de Deus. sim. Pastor, para as pessoas que de repente tiverem interesse em conhecer mais sobre esse trabalho e tal, o que é que elas devem fazer? Nosso telefone está à disposição, né? Sim, É DDD 84 99971 1390. sim, 84 99971 1390. sim. DDD é do estado do Rio Grande do Norte, 84. Tá. Repete mais uma vez, pastor, por favor. É o 9, né, que tem na frente de todo celular, Sim. 9971 1390. Ah, ok. E 3 e 9. vai passar para a região mais próxima da onde a pessoa mora, né? Sim. Que tem a missionária Mônica, que atua ali em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Né? Temos o pastor Luiz Carlos, que atua ali em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Vocês, Catarina, vocês são, sim, vocês são coordenadores, do Nordeste? Nordeste, Ah, Nordeste, e a gente ainda ajuda o norte do país. Brasil. Norte e Nordeste, né? Isso. Muito bem. Curso, a gente quer exatamente, o intuito é de colocar um missionário em cada estado do nosso Brasil para poder facilitar, né, o trabalho. Nosso Nordeste já é grande, o norte do país é enorme. A dificuldade da gente passar ali 15 dias, 20 dias, um mês naquele estado é muito difícil, é complicado, né? Sim, Tem família, criança em casa ainda, né? Às vezes a gente aproveita a campanha de missões nacionais exatamente para fazer isso, né? A gente faz a promoção da campanha, mas o nosso intuito ali é de levantar voluntários, de treinar aquelas pessoas, de fazer a ponte com o diretor do presídio. Estou em oração para o próximo ano, em 2023, de ir para Alagoas ou Vista, né, Roraima, lá em Amazonas, que também não tem trabalho dentro dos presídios, né, Batista. sim. Muito bem. Pastor, eu quero muito agradecer ao senhor e à nossa querida missionária Pamela pela participação de vocês, né? Tenho certeza que o povo foi muito abençoado nessa manhã, né? Conhecendo um pouco mais sobre capelania prisional. Então, mais uma vez, ó, se você tiver interesse em conhecer mais, voluntários também aceita, né, pastor? Se a pessoa quiser se voluntariar para estar um dia com vocês aí, ou enfim,
conhecendo, de repente, até mesmo para sentir se, né, se esse chamado é de Deus mesmo. Então, os voluntários também, vocês trabalham com voluntários também, né? No caso, os nossos voluntários são voluntários fixos. Sim. Todo um cadastro. Não tem como a gente pegar um voluntário e levar ali no presídio. Entendeu? Ah, tá, ok, entendi. Muito bem. Então, Aí acaba ocupando uma vaga daquele que é fixo. Que é fixo. E como o senhor muito bem falou, a importância de um missionário fixo né, que esteja ali já há muito tempo, isso vai adquirindo a confiança de todos, Exatamente. né? O preso ele não gosta de pessoa nova dentro do presídio. Sim. Eles querem conhecer primeiro. Eles querem. É como um relacionamento, né? Você, Jesus, você precisa de um relacionamento. Sim. Não é chegar e pregar Jesus na lata. Uhum. Se você tiver um relacionamento com essa pessoa, vai ser bem mais fácil para a palavra de Deus entrar. Sim. Muitas vezes você quer acreditar primeiro na pessoa, né? Quer confiar na pessoa para depois saber se a pessoa está falando a verdade. Sim. Muito bem. Então é isso. Se você quiser conhecer, né, sobre capelania prisional, então você pode entrar em contato com o nosso querido pastor, independente do estado que você esteja, ele vai estar te encaminhando se for o caso, né? Mas o telefone dele, mais uma vez, o DDD é 84 99971 acho que eu me perdi aqui. 1390, né? 9971 1390. Então, esse é o telefone do nosso querido pastor Dário, que esteve conosco, ainda está encerrando aqui conosco esse bate-papo junto com a nossa querida irmã Pamela, ambos atuando lá em Mossoró. Queridos, eu quero muito mesmo agradecer, foi uma honra conversar com vocês. Espero encontrá-los outras vezes aqui na Quarta Missionária, para a gente saber como é que está aí os trabalhos pelo Brasil, né? E que Deus continue guardando, abençoando vocês, dando sabedoria, graça, né? E claro, nós queremos ainda ouvir muitos testemunhos de pessoas que foram salvas, ganhas para Jesus através da vida de vocês. Afinal de contas, é isso que é o combustível, vamos dizer assim, do missionário, né? É ver resultados, é ver pessoas se convertendo. Queridos, obrigado, viu? Deus abençoe. Até a próxima Quarta Missionária, se Deus quiser. As considerações finais de vocês aí. Eu que agradeço, né, primeiramente a Deus, para que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos nossos ouvintes, né? Amém. A Rádio 316, a Junta de Missões Nacionais, que é a nossa agência missionária. Que Deus possa estar usando a nossa vida do jeito que Ele quer, né, aonde Ele quer. Amém. A irmã Pamela vai estar aí ainda, pastor? Ela vai falar? Eu quero também agradecer a Deus. Amém. Que abençoe cada um. Amém. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe e até a próxima, então. Se Deus quiser. Tchau. Valeu, tchau. Fiquem com Deus. Valeu, pastorzão. Obrigado, querido. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.